Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre a produção cultural em Osasco. E para falar sobre esse tema super bacana, a gente convidou o Bob Viana e o Luiz Carlos Quequia. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigadão. Gente, é sempre bom falar de cultura, né? Porque envolve tanta coisa. E mais bacana ainda é falar da cultura centralizada um pouco na nossa cidade, que é o que a gente vai tentar abordar aqui. Os meninos, eu vou tratá-los assim, eles são agentes culturais, né, da cidade e eles trabalham junto à Secretaria de Cultura, cujo secretário é o Fábio Amato. Aliás, um abraço para o Fábio, né? Mas a gente vai focar aqui sobre a experiência cultural do Bob e do Luiz aqui na cidade, etc. E a gente vai bater um papo super bacana. Bom, para começar, eu queria que você, Bob, falasse um pouquinho da tua formação, o que você faz, como é que começou o teu envolvimento com a cultura e depois o Quequia também conta pra gente. Bom, eu sou assessor de imprensa, né, de formação e, na verdade, antes mesmo da política, eu já estava produzindo alguns eventos, festas, shows. Tinha uma produtora, uma pequena produtora de eventos e estava. Então, na verdade, eu fui para a política por isso, né, para lutar por algumas coisas. Que bacana. Enfim. Ou seja, sempre esteve envolvido diretamente com a cultura. E agora a Secretaria da Cultura. Que bacana, muito bom. E você, Quequia? Bom, eu sou um artista de rua, de fato, né? Participo da Companhia Teatro dos Ventos, que é um grupo de teatro daqui da cidade, que vai completar agora seus 15 anos de existência. E há uns 5 a gente foi literalmente para a rua, né? A gente descobriu o teatro de rua. A gente já trabalhava muito em espaços não convencionais, né? Quer dizer, fora do palco o comum, aquele só palco que a gente conhece, né? Que é o palco italiano, com a plateia ali, o palco para cá. Também sou historiador, sou formado aqui pela Unifiel em Osasco e atualmente eu faço mestrado em Ciências Humanas na USP, pesquisando o teatro de rua. O teatro de rua e o direito à cidade. Que bacana, muito bom. Vocês viram que são 2 feras aqui. Bom, para começar, na opinião de vocês, qual que é a importância da cultura para o ser humano, em geral? Bob? Na verdade, é complicado, assim, porque primeiro a gente precisa, acho que, separar as coisas, né? Quando se fala cultura, as pessoas pensam em arte, né? Pensa no teatro, pensa na música e tal. E, na verdade, a cultura é muito mais ampla do que isso. A cultura é o que eu falo, é o que eu visto, é o que eu como, enfim, é o meio onde eu estou. Tudo isso é cultura, é cultural, né? Então, e a gente está acostumado a cultura, a Secretaria da Cultura é teatro, é música, né? Então, na verdade, a palavra cultura é muito ampla. A moda hoje é considerada cultura, né? Os estilistas, enfim. Alimentação, a gente estava falando agora há pouco da gastronomia, a feira gastronômica aí do nosso amigo Marcos Mello, tal. Tudo isso é cultura, né? É a cultura de um povo, é a cultura de uma região, é a cultura local. Então, ela é muito ampla. A palavra. Bem abrangente, né? Bem abrangente. Fala um pouquinho para a gente, Quequia. Bom, eu acho que só somos humanos porque temos cultura, né? Então, muitos antropólogos, por exemplo, falam isso. Um filósofo bem bacana diz que nós somos culturalmente naturais ou naturalmente culturais, né? Quer dizer, o ser humano ele se desenvolve por meio da cultura. A gente já nasce no meio do cultural. Então, a forma como nós nascemos, se é no hospital ou se é de cócoras numa tribo, tudo isso já é cultural, né? A forma como a gente é concebida, a forma como a gente lida com a vida, como a gente lida com a morte. Então, eu acho que a cultura é aquilo que permeia o espaço entre as pessoas, né? Entre você e eu aqui agora existe todo um monte de cultura dos medianos, seja da roupa que a gente está usando, da forma de sentar, a flor que enfeita o espaço. Tudo isso é um meio cultural por onde a gente dialoga. Como o Bob falou, não é só a questão da arte, né? A arte é uma expressão cultural. Eu acho que a arte são aqueles pontos em que vários elementos culturais se condensam e se expressam. Agora, a cultura é tudo que nos permeia, tudo que onde a gente consegue fazer nossas trocas simbólicas. Muito bom, muito bacana. Bom, muita gente pode pensar até que para você ter acesso à cultura, você precisa estar na escola, de alguma maneira estudando, né? Mas nem tudo a gente aprende na escola, né? A gente vê que já desde o nascimento você está convivendo com uma cultura, sem mesmo, né, ter acesso à escola ali nos primeiros anos de vida, etc. Né? Então, de uma forma geral, né, o que vocês acham que é essencial para a cultura, para a formação cultural do jovem que não aprende numa escola, por exemplo? Quer que eu comece? Pode começar. Bom, tem um filósofo muito bacana, né, um educador suíço que trabalhou no Brasil, chamado Pierre Futter. Ele falava o seguinte, que a gente está sempre brigando para as crianças ficarem mais tempo na escola.
ele dizia que não, que as crianças tinham que ficar o menos tempo possível na escola. A escola devia ser só para aprender a ler, escrever e fazer conta. E aí parece meio assustador, né, um filósofo falando isso, mas ele pregava, né, ele lutava para que a gente tivesse experiências culturais, experiências estéticas e artísticas em toda a vida. Então, que a gente tivesse em cada bairro uma biblioteca, um canto coral acontecendo na esquina, um teatro aqui perto, que a gente pudesse todo o tempo estar tendo contato com a cultura. Porque, como eu falei agora há pouco, se a cultura nos torna humanos, é só a cultura que nos faz permanecermos humanos, né? Faz com que a gente não volte para o estado de barbárie. O primeiro ponto para isso é reconhecer a cultura do outro. A gente tende, assim, é muito comum quando a gente vai apresentar em periferia, a gente apresenta muito periferia com teatro de rua, quem é novo fala assim, que legal, vocês estão levando a cultura para a periferia, como se lá não existisse. E existe, só que a gente tem que reconhecer. O hip hop ainda luta muito para ser reconhecido como uma cultura, é um modo de vida, né? Então, acho que a primeira questão é o reconhecimento da cultura do outro. É reconhecer que o outro tem cultura, ainda que aquela cultura para mim seja estranha. Né? A gente tem um grande problema na cidade, que são os grafites, as pichações, né? Mas a gente nunca vai resolver a pichação se a gente não entender que a pichação em si é uma cultura. Existe toda uma forma de códigos, de formas de comportamento, de escrita, de significados. Se a gente não reconhecer isso como cultura, por mais que a boa parte das pessoas não gostam da pichação, eu particularmente não tenho nada contra, eu acho que a gente tem que dialogar com isso, mas se a gente não reconhecer que isso também é uma cultura, a gente não vai conseguir dialogar com os pichadores. Então, acho que o primeiro ponto é o reconhecimento. O segundo esse primeiro reconhecimento que é social, mas também tem o reconhecimento político. O próprio poder público, né, e a gente passa lá na cultura, a gente sabe, mesmo dentro da prefeitura, às vezes a gente tem que sentar com algum outro funcionário de outra secretaria para tentar explicar o que é cultura, porque ainda está muito viciado com aquela ideia de que cultura é arte. Né? Ou que toda cultura é superior e é bela, e nem sempre é isso. Né? Se me permite, na verdade, existe uma coisa que acho que a gente estava falando esses dias sobre isso. As pessoas acham que cultura é tudo aquilo que é muito intelectualizado, isso. Muito intelectual, verdade. Muito, né? Então, mas isso é da época dos reis, no qual eles precisavam aprender o erudito, aprender o clássico para ser o nobre. O nobre tinha essa formação, né? Até hoje, esses colégios que tem na Europa, que seguem essas tradições, você tem que aprender a música clássica, você tem que aprender o teatro, né, como na parte clássica, né? Erudito. Então, assim, essa formação, então isso é arte, isso é cultura. Não. Né? Uma discussão que tá tendo muito, principalmente com o que vem da rua, que é a arte urbana, que nós chamamos de arte urbana. A rua tem muita coisa, tem muita cultura na rua. Né, desde a pichação, como ele falou, ao grafite, enfim, entre outras coisas. Mas uma das discussões hoje é sobre o funk, principalmente esse funk ostentação, que as pessoas falam, isso não é cultura. É cultura. É um movimento que existe, que dita as roupas que eles vão vestir, a maneira que eles vão falar, muito forte. Então, como não dizer que aquilo é cultura? Exato. Né? Desculpa, uma coisa que eu acho que é bacana de perceber assim, a gente vive uma sociedade que é dividida em classes, em segmentos, e essa relação ela não é igual, né? Então existe uma relação desigual entre as classes. Então, nesse sentido, a cultura ela acaba virando também, como o Bob falou, um símbolo de distinção. Então, eu posso me considerar uma elite porque eu vivencio com uma cultura de elite. Isso talvez seja um dos primeiros pontos a se romper, né? Essa relação desigual entre as culturas, porque aí você começa a institucionalizar uma forma de cultura como uma forma, entre aspas, certa, e aí você começa a achar que as outras são erradas. Né? Então, talvez a primeira coisa seja quebrar essa distinção cultural. Essa questão do funk, ostentação, é muito interessante. Também não estou dizendo que não estou defendendo, nem fazendo acusação do funk. Claro. Mas a gente tem hoje um tipo de música sertaneja que também é ostentação. Mas a gente não critica. Porque não é a música do negro, não é a música da periferia. É uma música que está mais próxima. Então, a gente percebe esse sertanejo de ostentação e a gente não faz nenhuma dessas formas de crítica. Né? Então, talvez, também isso é a questão de você fazer o reconhecimento do outro. Só para complementar o que ele estava falando também, a gente sabe que nos anos 30, 40, aconteceu isso com o samba. O samba, como vinha do negro, como vinha do morro, da periferia, ele também era marginal, ele também era taxado como
várias coisas, e proibido de tocar. Né? Os primeiros sambas, os primeiros, né, na época de cantoras, capoeira também, né? A capoeira, verdade, também era, capoeira. a capoeira era prevista no Código Penal como crime. Que loucura, Era crime né? literalmente. Então, assim, é super complicado. Por quê? Porque também vinha do negro, também era uma expressão de rua, de periferia. Mas é um caso que eu acho bem interessante. Até 1979, que é quando é regulamentada a profissão de... As funções do teatro, né? Então, ser ator, ser diretor, começam a se tornar profissões, os atores e atrizes tinham que ser fichados na polícia. Que loucura isso. E as atrizes tinham que passar por exame ginecológico junto com as prostitutas para poder atuar. Então, já era marginalizado de saída, né? Então, é por isso que até hoje, quando eu estou dando aula de teatro e alguém fala assim, poxa, eu falei para minha mãe que eu vou ser ator, e a primeira coisa que a mãe fala é, meu filho, mesmo. Né? A minha mãe falou isso, mas porque ainda vem com essa mentalidade que é muito recente. Verdade. 79 não está tão longe assim, né? E não vai muito longe. Hoje, quando você fala que é ator, o cara fala, mas você trabalha com o quê? Como se aquilo não fosse uma profissão. Não, eu sou ator, mas E com o que você ganha a vida, você né? está trabalhando com o quê? Fazendo o quê fora ser ator? Como se puder. Então, nós ainda temos essa cultura. Ainda temos essa cultura de não percebermos a cultura do outro. Mas como é que vocês encaram isso? Como é que, né, o que é que faz? Hoje eu dou risada, isso, né? Hoje eu dou risada até porque fazer teatro de rua é muito interessante. Até os outros fazedores de teatro, né, de palco, nos veem como coitado. Puxa, você não conseguiu fazer teatro de palco para fazer na rua, né? Como se aquilo fosse assim, eu não tive alternativa. Exatamente, exatamente. Estou na rua. E aí você fala assim, olha, mas o teatro de rua ele é tão diferente do outro, ele tem técnicas próprias, tem estéticas próprias, é muito mais difícil do que fazer o de palco, Sem né? dúvida. Você pega um palco, o palco é feito para facilitar para o ator, você apresenta para frente, tem a luz na rua, você está competindo com todos os sons e tudo, né? Mas ainda assim as pessoas têm esse olhar meio... Hoje eu acho que eu já fiquei mais nervoso antigamente, né? Passou essa parte. Né? A gente vai amadurecendo e vai ficando Hoje eu mais acho graça. tranquilo. Assim, eu fico muito triste, por um lado, porque eu vejo quanto a gente ainda está muito aquém de um quanto, assim, de um limite para a gente poder começar a fazer uma discussão cultural. A gente ainda não consegue fazer uma discussão cultural, porque a gente ainda não consegue nem discutir o que é cultura. Pois é. Né? Para depois a gente poder fazer uma discussão sobre eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente está caminhando aí a passos bem curtinhos, infelizmente, né? Mas tem vocês profissionais para tentar dar uma forcinha aí para a gente. Tentamos. Não. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta, a gente está falando sobre o avanço cultural aqui em Osasco e a gente está aqui com o Bob Viana e com o Luiz Carlos Kekia. O pessoal te chama de Kekia, Luiz? Kekia. De Kekia, vou chamar de Kekia também, e Bob mesmo, tem jeito. Vamos falar um pouquinho, aqui em Osasco a gente tem o Conselho Municipal da Cultura, Isso. né? E eu queria que vocês falassem e explicassem um pouquinho qual que é a função, o mecanismo, como que funciona? Tá legal, bom. O Conselho surge em 2011, né? Novo pra caramba. Super novo. Dentro de uma perspectiva que é a da criação do Sistema Nacional de Cultura.
Então, durante o governo do Lula, o Gilberto Gil era o ministro da Cultura, Sim. e depois o Juca, foi criado um Sistema Nacional de Cultura, que é uma ação de fazer com que a cultura se torne não mais política de governo, ou seja, então entra aquele prefeito, aquele presidente, aquele governador, vai criar um programa, mas quando ele sai, o programa se perde. Mas se torna política de Estado, né? Para isso, foi criado o Sistema Nacional de Cultura e as cidades e estados podem se integrar a esse sistema se for da vontade dela. Porém, se o opcional. É opcional. Mas, caso a cidade queira se integrar, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos. Então, ela precisa ter um Conselho Municipal de Cultura deliberativo, então o Conselho tem que ter poder de decisão, não só consultivo. Precisa ter um fundo de cultura. Ele precisa ter uma secretaria ou um órgão relativo autônomo, quer dizer, não pode ser como algumas cidades que têm Secretaria de Cultura e Turismo, por exemplo. Entendi, né? São juntas. Né? Exatamente. Bom, então a gente precisou construir o nosso Conselho de Cultura, a gente já tem o fundo, e o último ponto que falta, que a gente está concluindo agora, é um Plano Municipal de Cultura. Justamente o plano, ele tem a duração de 10 anos, então ele já perpassa aí 2 governos e meio, por exemplo, né? Então ele já queria ele fica mais permanente e não preso às mudanças de governo. E aí que foi criado o nosso conselho. O Conselho de Osasco, ele é considerado um dos mais interessantes do país, porque é um dos poucos em que a sociedade civil tem uma representação maior que o governo. Então são 8 representantes do governo, mais 10 da sociedade civil. Esses 10 da sociedade civil, 8 são de linguagem artísticas, mais um representante do ensino superior local e um representante das centrais sindicais. Então ele é bem bacana, assim, nesse sentido de, né, ele realmente tem um poder de decisão e de expressar a opinião da sociedade civil muito forte. Agora, o conselho sozinho não se resolve, né? E agora a gente teve uma eleição do conselho, que foi o ano passado, em fevereiro do ano passado, dia 23 de fevereiro, se eu não me engano. A gente passou o ano passado inteiro debruçado sobre o plano de cultura, certo, que foi concluído e foi mandado para a Câmara Municipal no final do ano. Eu acho que ele vai ser aprovado agora, logo no início dos trabalhos desse ano. Mas uma coisa que a gente tem incentivado muito o Conselho a fazer, e aí eu acho que é bacana, que eu acho que todo mundo pode se engajar nisso, né? Não precisa ser necessariamente conselheiro, é participar das setoriais. Então, o que são as setoriais? Tem lá o conselheiro, a conselheira de dança, que atualmente é Helena Lacerda. Como conselheira, ela não pode ter ideias para a dança. Ela tem que conversar com todo o coletivo de pessoas que fazem dança, sim, da cidade, né? E trazer as ideias que forem criadas desse coletivamente para dentro do conselho. Então, eu brinco com os conselheiros, eu falo assim, o conselheiro que tem ideia não serve. O conselheiro tem que trazer ideias à sociedade, sim, civil. O que a gente está investindo muito, a Secretaria da Cultura, junto com os conselheiros, é na formação dessas setoriais, né? Então, a gente já tem boa parte dos conselheiros já estão bem organizados, já estão dialogando com seus pares, né? Sim. Alguns ainda com alguma dificuldade, mas a gente tem prestado lá estrutura, então sala para reunião, telefone, internet, quando precisa. Isso tem dado frutos bem bacanas. Então, por exemplo, no final do ano passado a gente teve o primeiro Osasco em Dança, que era uma demanda antiga do pessoal da dança. A Semana da Dança está no calendário oficial da cidade, mas até então não tinha ocorrido. Não tinha nenhum evento. Não tinha nenhum evento. Então a gente criou o Osasco em Dança. Ele foi criado majoritariamente pela setorial de dança, eles que decidiram o que iria acontecer, como iria acontecer. A secretaria colocou algumas coisas que são do nosso interesse. Então, por exemplo, a gente gostaria que tivesse e isso aconteceu, uma mostra de filmes sobre dança, para a gente poder sensibilizar as pessoas que nunca tinham visto dança. Então, era uma forma de atrair as pessoas. A gente sugeriu, também foi acatado, trazer as pessoas mais antigas da dança da cidade para virem falar da sua experiência para o pessoal mais novo. Isso também foi bem bacana, que fazer esse link entre as gerações, né? Isso foi bem bacana. E outra atividade que surgiu foi o Cine Chalé, que é uma atividade nova, que é feita pela setorial de audiovisual. A gente tem lá o Chalé Brícola, né, onde funciona o Museu Dimitri, né? Uma vez por mês, agora em janeiro não, porque está nesse período de férias, mas uma vez por mês a gente pega o último final de semana do mês. A cada dia passa um filme diferente. Esses filmes são temáticos, né? Então, o ano passado a gente fez os seguintes temas. O primeiro foi Olhos Pequenos, que eram filmes em que o personagem principal são crianças em momento de estresse social. Então, a gente pegou o Machuca, que falava sobre o golpe do Pinochet,
O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que fala sobre a ditadura aqui no Brasil. Sim. E A Língua das Mariposas, que é um filme que fala sobre um garoto que está indo para a escola pela primeira vez durante a Guerra Civil Espanhola. Então a gente teve esse tema, teve um tema que falou sobre a questão da condição do negro no Brasil, né, porque foi mês de novembro. Sim. E o último tema chamou O Futuro Chegou, que são filmes que faziam crítica ao tempo presente, mas usavam como cenário o futuro. Então é bem bacana. E todo o Cine Chalé, ele é feito, a Secretaria da Cultura cede o espaço, cede pipoca, cede o Guaraná, o data show, mas quem faz a escolha do filme, quem faz a divulgação, a alma da coisa é a setorial de audiovisual. Que bacana. E aí estou convidando todo mundo que quiser participar das setoriais. Muito bom. Só procurar a gente que a gente indica como. Eu acho que o mais importante da criação de tudo isso é a participação social. Claro. Nós precisamos que a sociedade civil participe, porque é ela que vai dar as direções, o rumo da nossa produção cultural, da nossa cultura, literalmente. Sim. E quem vai falar quais são as demandas. Então é muito importante, né, essa participação. Como ele falou, da organização em setoriais. Né? E disso está saindo as coisas vêm se construindo. E dessa maneira que foi feita, criando esse plano, hoje você tem uma perspectiva de um futuro. Né? Como você falou no começo da cultura, o que a gente precisa para a cultura. Então, as demandas que tem saindo agora são o norte para daqui 10 anos. Então, daqui 10, 20 anos, nossos filhos, ou nós mesmos vamos estar usufruindo disso que foi discutido pela própria sociedade. Claro, né? Claro. E o interessante é que não são só artistas ou produtores artísticos, é a população também. Ela pode participar. A pessoa é público, ela pode... eu nunca fiz cinema, não pretendo, mas eu assisto cinema. Então, a pessoa tem todo o direito de opinar sobre o que ela quer fazer. Né? Nós fazemos parte só para acrescentar, do movimento Mutirão Cultural na Quebrada. Inclusive, eles já estiveram aqui no nosso programa, muito bacana também. E nós, numa reunião que nós tivemos, porque a gente sempre fazia reunião nos bairros, onde ia acontecer, conversava com os moradores e tal. Numa das reuniões, chegou lá a Dona Maria, uma senhorinha que morava lá, e falou, olha, eu não sei fazer nada disso, de teatro, de nada, mas eu quero participar. Bonitinha. Eu quero participar. Como que eu posso ajudar? E a gente falou para ela, sei lá, a senhora cozinha? Cozinho muito bem, meu arroz, meu feijão. Então tá, normalmente nós fazemos uma casa de apoio para ter alimentação para os artistas. E ela foi cozinhar naquele dia. Então ela é também ela participou ativamente. Né? Uma pessoa que estava ali discutindo, dialogando com ela. Legal, então, fazendo o que gosta, né? Participando da maneira dela. E o feijão dela é maior cultura. Tá vendo? Uma coisa que eu acho bacana nessa gestão do Fábio frente à secretaria é uma percepção, e eu acho que isso é raro e vem nos políticos hoje, de que a sociedade civil não é alguém que recebe as políticas públicas. Aquela coisa pronta, que você tem que engolir, aceitar, e você tem isso, ponto final. Então, é buscar o diálogo, né? O ano passado a gente começou com uma ação da cultura que era até meio perigosa, a gente fala lá, que a gente chama de bate-papo com a equipe da Secretaria da Cultura. Então a gente agenda, aconteceram 3 no ano passado, né? A gente vai começar a fazer agora em fevereiro, aqui esse ano novamente, mas a gente marca um dia, divulga os produtores, as pessoas, quem quiser. Vai todo mundo. Aparece e está lá o secretário e a equipe para conversar com as pessoas. No gabinete do secretário. Que legal. E a gente vai para dialogar. Porque, na verdade, assim, a gente não pode mais ficar à mercê de mudanças de governo. O governo vai mudar. É inevitável, né? Assim, a gente sabe que a gente está lá e isso é muito transitório, mas o que tem que ficar é o espírito daquilo que está sendo realizado. Né? Então, assim, quanto mais a gente acredita nisso, né? Quanto mais a gente empodera a sociedade civil para as ações, quanto mais as ações são aquelas que elas querem, você vai mudar o governo e o papel do novo governo não é mais começar tudo de novo. Mas é aquilo que já está sendo feito, o que vocês querem, onde vocês querem que corrija, onde vocês querem que mude, mas não ficar mais cortando esse fluxo da produção. E o nosso papel quanto secretaria não é produzir cultura. Nós não estamos assim, aqui toma um pouquinho de cultura. Não. Né? Isso é a própria sociedade que produz essa cultura. Ela está aí. Nosso papel é gerenciar, é apoiar, né? De repente indicar um caminho. Esse é o nosso papel. Isso na secretaria. Né? Então não dá para a gente ficar, vai ser assim. Não existe uma fórmula exata. Exato. Né? Aliás, se eu puder fazer um convite, eu quero convidar todo mundo. Claro. As reuniões de conselho são sempre as últimas terças-feiras do mês, certo. às 7h30 da noite, lá na Secretaria de Cultura.
Então, quem quiser ir acompanhar, assistir, dar palpite, portas estão abertas. Sempre a porta está aberta, é só chegar toda a última terça-feira do mês. Dar palpite, peraí, explica que ele pode sugerir, mas não pode votar. Na verdade, a sociedade civil pode opinar, evidentemente que os votos são uma prerrogativa do conselheiro. Sim. Mas o conselho não pode votar diferente da vontade da sociedade civil. Claro, Ele é pode sugerir ali as discussões do conselho. Bom, a gente falou muito da importância, né, da participação popular, etc. Né? Agora, principalmente na formação de políticas públicas, né, que é extremamente abrangente, vocês falaram, tem que ter essa sugestão, porque senão acaba recebendo um pacote pronto. Né? Mas a gente vê que os cidadãos eles não participam. E aí, quais são os motivos de não participar e de que forma essa voz da população ela pode mudar? Quer começar? Posso? Gente, Bom, eu acho que a gente tem alguns problemas historicamente construídos aí, né? Eu acho que a gente sempre tem uma dificuldade em vários governos da cidade de não participação da sociedade civil, e aí não é um pacote só chamado cultura, é em tudo. Se a gente parar para pensar, o orçamento participativo, que eu acho que é um instrumento tremendo, ele é novo. Aí você pode falar assim, mas começou na primeira gestão do Emílio, mas em tempo histórico isso é pouco tempo. Sim. Né? Então, quanto mais as secretarias... São 10 anos. Isso é pouquíssimo tempo para você mudar uma opinião, mudar uma cultura coletiva. Né? Eu acho que quanto mais instrumentos de participação popular a gente tiver, maior vai aumentar a participação popular especificamente na cultura. Sim. Né? A gente passou por muito tempo na cidade, e isso é uma característica da cidade de Osasco, os artistas muito embrenhados na disputa partidária. E isso foi, ao mesmo tempo que isso é legítimo, né? Mas às vezes criou conflitos entre os próprios movimentos que se afastaram. Então, eu acredito que isso esteja mudando já de um tempo para cá, mas eu acho que essa mudança ainda não é completa. E eu acho que tem uma outra questão que eu acho que é mais fundamental aí, é o artista, enquanto ele não se perceber como um agente social, né? E não perceber que não adianta ele querer buscar o público que ele quer, mas ele tem que procurar o público onde o público está, isso também não muda. Esse final de semana eu participei, o nosso grupo de teatro faz parte de alguns coletivos estaduais e nacionais, né? E esse final de semana teve lá em São José dos Campos o encontro do Fórum Interior Litoral e Grande São Paulo, que congrega grupos de teatro de todo o estado, menos da capital, para discutir as demandas dessas regiões, né, que são muito diferentes da capital. E na sexta-feira teve um debate com o Celso Frateschi, que é um ator antigo, né? Também um agente político, e se bateu muito naquela questão assim, mas como é que a gente enche os teatros, né? Eram grupos de teatro e de rua, a maior parte de teatro fechado. E aí o debate que a gente fez foi o seguinte, olha, os teatros, se pensa muito ainda em formação de público, né? Mas é muito complicado a gente pensar em formação de público, porque o público já existe. Quando a gente faz teatro na rua, quando tem pouca gente na roda, tem 100 pessoas. Então, talvez a gente não esteja indo onde o público está. Particularmente, eu acredito, e falando do teatro especificamente, mas eu acho que isso dá para se estender, né? A gente pega essa cultura de teatro municipal que tem em todas as cidades, né? Esses teatros, hoje se fala muito que eles estão vazios, né? Porque fica só a casca, né? A gente precisa ter ações dentro dela, mas começar a pensar assim, como é que a gente leva essas ações para onde as pessoas estão? O nosso teatro municipal, por exemplo, ele fica na autonomia, quase não tem área residencial ali, né? Quem quiser chegar no teatro é muito difícil, é caro o transporte. O acesso é complicado. Agora, como que a gente traz isso? Mas aí não é questão só de jogar a culpa nos governos, eu acho que a responsabilidade está com os artistas também, dele conseguirem pensar como que a gente atinge, não o público para trazer para cá somente, mas como que a gente atinge o público lá, como que a gente dialoga com aquele público. Perfeito. Quer que a gente vai para um intervalinho, já a gente volta com mais sala de visitas. Valeu. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais.
Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Bom, a gente segue aqui falando sobre a questão cultural aqui na nossa cidade, com o Bob Viana e com o Luiz Carlos Quequia, o só Quequia e o só Bob. Agora a gente vai falar sobre uma questão que a gente falava até aqui nos bastidores, né? Super importante. Tem um lado da indústria cultural que aliena as pessoas, né? E é muito presente na própria televisão, por exemplo, né? As pessoas, elas se tornam mercadorias, né? Porque aí acabam aceitando padrões que a própria TV impõe, aí você acaba virando uma pessoa até consumista, e aí não se importa muitas vezes com a qualidade do que se é visto, do que se é imposto para você, né? O que vocês acham? Vocês acham que está na hora da gente dar um basta, né? E as pessoas passarem a se encontrar mais em centros culturais no final de semana e parar com essa coisa de só televisão, só internet? Como é que a gente acaba com isso, gente? Começar. Valeu, obrigado. Deixa por hoje. Bom, a gente se transformar em mercadoria é uma coisa endêmica do sistema do capital, né? No capitalismo tudo vira mercadoria, até a religião vira mercadoria. Então a gente sempre se trata de uma luta de resistência a um sistema que está posto e imposto. E sim, a TV ela tem um poder de atração que é muito grande, né? Eu não tenho mais TV em casa. A gente está na TV e aí tem que falar sobre isso. Então, mas é interessante, esse é um canal, né, que a TV ela tem um papel muito importante, sim. Mas justamente por isso é uma TV daquilo que a gente chama, entre aspas, de TV pequena. Exato. Né? Não vai receber com o social, em levar uma informação bacana. Exatamente. É interessante, né? Porque cada vez mais você liga a TV e você vê ou é desgraça, né, uma coisa ruim acontecendo, né, no jornal, aquela coisa bombardeando na sua cabeça. E aí depois você tem o restante que sobra, está te vendendo algo. Então, né? Hoje você vai filtrar, né, Bob? Você vai filtrar o que é cultura, o que dá para... É pouco, gente. Não sobra quase nada. Você pega a novela, eu escrevo peça de teatro, né? Então a gente estuda muito dramaturgia. E eu fiz um curso com o Calixto, que é um cara que escreve peça de teatro, mas já escreveu novela. E aí ele estava ensinando para a gente os macetes de que se faz durante a escrita de uma novela para manter a atenção das pessoas presas. Que né? loucura isso. Aí ele foi um da que escreveu, eu não lembro que novela que é, mas é uma novela que aconteceu no século XVIII e a Roberta Close começou a participar da novela. Né? E ele falou assim, chegou uma notícia para a gente, um dado ali, que cada vez que a Roberta Close aparecia, aumentava a audiência. Então a gente criou toda uma série de acontecimentos. Ela não participava da trama da novela, mas ela estava numa viagem longa, que durou semanas. Então eles sempre achavam um jeito para ela tomar um banho no rio, para ela fazer... Porque isso... Então na verdade, assim, se faz o que é raso para prender a atenção das pessoas. Um dos caminhos, eu acho, que é a regulamentação. Muita gente acha que é censura e não é censura, que é a regulamentação da mídia, né? Quer dizer, as TVs, elas têm que assumir... Muita gente acha, não. Só para corrigir. A própria mídia está vendendo o que é. Exatamente. Preocupada, a própria mídia preocupada com algo que vai tentar, né, dar uma normalizada na coisa, ela tem vendido que é algo que ela não é. Que é um cerceamento da liberdade. Mas não é um cerceamento. As TVs e a mídia em geral, enfim, né, não só a TV,
elas precisam assumir um papel de responsabilidade social, que é muito mais do que só colocar um programinha educativo às 6 horas da manhã. Né? Você acorda de manhã cedo, você assiste esses programas e aí você vai ver a contrapartida social. E não é isso, né? A coisa é muito mais. E o interessante é que nós estávamos falando, antes de entrar aqui no estúdio, eu assisti um canal, que, enfim, que é de uma grande emissora esses dias, um dos canais que eles têm. E aí eu estava conversando com a minha esposa e falei sobre isso. Falei, nossa, cara, que bom que é esse canal. Porque a gente estava assistindo documentário, passou uma sequência de documentários, assim, documentários muito bacanas. E eu falei, por que isso não está na TV aberta? Por que as pessoas não têm, né? Porque isso não vende. Exato. Né? É interessante, se você analisar hoje clipe de música, até os brasileiros já começaram, mas isso é uma cultura americana que já começou no Brasil. O personagem ali, o cantor, ele está ali encenando naquele clipe, ele tira o celular do bolso, você vê a marca do celular. Já dá um... Ou ele pega uma bebida, você vê a marca daquela bebida. Os filme americano, inglês, etc. Tem as novelas muito disso. hoje. A novela hoje toda hora aparece banco, aparece produto não tinha, X. Agora aparece carro, marca de carro, então. E tem uma coisa que é interessante, se a gente pensar assim na indústria cultural, vamos pegar o rock and roll quando surgiu lá nos anos 50 e 60. Ainda que fosse um produto da indústria cultural, era extremamente diversificado. Então você pega o Elvis, é diferente do Little Richard, que é diferente do Jerry Lee Lewis. Então, ainda por ser uma indústria, tinha qualidade. O que acontece é que nas últimas décadas, cada vez se percebeu o seguinte, quanto menos diversidade tiver, quanto mais pasteurizado for, mais fácil é de vender. Porque eu não tenho mais que buscar o público diferenciado, eu trato todo mundo da mesma forma, eu achato o público achatando a produção. E vendo. Eu lembro uma vez, acho que foi nas Olimpíadas, na Copa do Mundo de 94, que foi nos Estados Unidos, eu tenho crise de insônia, né? E uma vez eu estava assistindo aquele TV de madrugada, falando de futebol, estava lá 2 pagodeiros, e aí o apresentador falou assim, tá aqui, pega o balde cada um e vamos fazer um samba. Eu falei assim, meu Deus do céu, vou ter que ver... Pagodeiro dessas bandas mais... E eles fizeram um baita de um samba batucando. E eu ficava pensando, mas se o cara sabe fazer, por que ele não faz, né? Mas é porque a indústria cultural é chata. Eu acredito que muitos desses músicos que vendem essas coisas bem latadas, se eles pudessem, eles não fariam isso. Sim, é o mercado. Tá? Eu costumo dizer, até estava falando, eu não gosto do CD, por exemplo, o CD que vem da gravadora, aquele que a gente compra. Eu não gosto, eu prefiro ver o artista ao vivo. Porque o CD ele passa por tanta coisa para vender, maquiado, que a qualidade se perde. Por isso que eu gosto do ao vivo. Existem hoje fórmulas na música, de batidas, de tempo, para vender a música. Então é uma produção em massa, né? E assim, hoje fez sucesso. Já não está mais vendendo, joga fora e pega outra coisa, sabe? É uma coisa assim, é uma indústria mesmo. Acho que o contraponto a isso primeiro é um investimento maior nos orçamentos das secretarias e do Ministério da Cultura, né? Mas utilizar essa verba não para qualquer produção cultural. Existe uma demanda hoje dos movimentos culturais em nível nacional, da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que é o que a gente chama de arte pública, que é você oferecer o produto cultural, financiamento direto do Estado, não passando por leis como a Lei Rouanet, por exemplo, porque a Lei Rouanet ela tem uma questão de ser muito mais mercadológica do que, né, de ter uma responsabilidade social. Então, o Estado financia a produção cultural, inclusive oficinas, né, não só as apresentações, e o artista levar isso de graça para a população, seja nos teatros, seja na rua. Existe se acredita, e eu acredito nisso, que quanto mais possibilidades de acesso as pessoas tiverem, a tendência é que elas gostem de ver coisa boa. Eu acompanhei muito tempo a orquestra estadual jovem, e na época era o João Maurício Galindo, o regente, um cara bárbaro, assim, brilhante, e ele levava, às vezes, a orquestra para tocar em favela, né? No horário de futebol, e as pessoas não ficavam vendo futebol para assistir a orquestra. E ele fazia uma coisa que era muito bacana, ele parava, às vezes, o concerto e falava assim, vocês sabem o que é o fagote? Só os fagotes, toque agora. Aí as pessoas tocavam, para as pessoas irem identificar. E as pessoas querem o que é bom. Eu não acredito que as pessoas queiram o que é ruim, mas o acesso precisa ser dado. Verdade. Gente, está muito bom. Passaria horas aqui falando sobre cultura com vocês, sobre a cultura da nossa cidade. Mas a gente chegou no fim aqui. Eu queria que vocês deixassem, a gente falou de uma programação, uma série de eventos produzidos aí pela Secretaria de Cultura. Como é que as pessoas têm acesso? Através do site, da fanpage? Fanpage no Facebook, Cultura Osasco. Vai lá dar uma curtida, Cultura Osasco.
E lá tem agenda, programação do ano inteiro, aí tem muita atividade bacana acontecendo, muita atividade de graça na rua, muita coisa legal. Muita gente. Maravilha. Gente, brigadão. Obrigado Adorei, você. adorei. Vocês são ótimos, adorei mesmo. Que vocês continuem aí acrescentando ainda mais aí para a cultura da nossa cidade. Valeu. Obrigado. Valeu. Imagina. O Sala de Visitas termina por aqui. Acompanhe aí a nossa programação e até o próximo programa. Até já. Tchau, tchau.